Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos argumentos mais interessantes e, olha, poderosos da história da filosofia. Vamos falar sobre a natureza da existência humana pela lente de um gigante, Tomás de Aquino. É uma análise profunda da lógica por trás de uma das maiores questões da vida. E a pergunta central é essa aí, uma questão que atravessa os séculos, né? Será que a nossa alma, a nossa essência, pode simplesmente acabar? Se corromper? Tomás de Aquino se propôs a responder isso usando pura e simples lógica. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai explorar essa questão como se fosse um grande debate filosófico, seguindo o método brilhante que o próprio Aquino usava. Então vamos lá. Tomás de Aquino, na sua obra monumental, A Suma Teológica, tinha um método fascinante. Antes de defender a própria posição, ele primeiro colocava na mesa os argumentos mais fortes contra ela. É isso mesmo. Ele enfrentava o desafio de peito aberto. E ele não pegava leve, não. Aquino apresenta objeções que são bem poderosas, baseadas até no senso comum, e que, à primeira vista, parecem bem difíceis de derrubar. Vamos dar uma olhada em quais são. Ele identifica 3 argumentos principais que basicamente dizem que a alma é, sim, corruptível, ou seja, que ela pode ser destruída, que ela tem um fim. Vamos analisar cada um deles com calma. A primeira objeção é bem direta. Ela vem da observação e até da escritura. O livro de Eclesiastes, por exemplo, diz que homens e animais respiram do mesmo jeito e têm um destino parecido, a morte. Então a lógica é, se o começo e o processo da vida são tão similares, por que o fim seria diferente? A segunda objeção é mais lógica, filosófica. A ideia é a seguinte: se a alma não existia antes de ser criada, se ela veio do nada, parece fazer todo sentido que ela possa voltar para o nada, certo? O fim deveria ser um espelho do começo. Agora, a terceira objeção talvez seja a que soa mais familiar para a gente hoje, com raízes lá em Aristóteles. A nossa capacidade de entender as coisas depende das imagens, das sensações que a gente recebe pelo corpo. Se a principal função da alma depende tanto do corpo, como é que ela poderia continuar existindo sem ele? Ok. Depois de apresentar os desafios, Aquino começa a construir a sua contra-argumentação, e ela é poderosa. O argumento dele todo gira em torno de um único e crucial conceito. E o conceito-chave é esse aqui, ser subsistente. O que isso quer dizer? Bom, para Aquino, a maioria das formas, tipo a forma de um animal, de uma planta, não existem sozinhas, elas dependem da matéria. Mas ele vai argumentar que a alma humana é diferente. Ela é uma coisa que existe por si mesma. A lógica dele se desenvolve em 3 passos. Primeiro, ele estabelece que a alma humana é subsistente. Segundo, ele diz que o próprio existir faz parte da essência de uma forma. Pensa assim, não dá para ter um círculo sem que ele seja redondo. Da mesma forma, não dá para ter uma forma sem que ela seja. E o terceiro passo é a conclusão. Se uma forma existe por si mesma, ela não pode, por natureza, deixar de existir. Ela não tem dentro de si o potencial para se autodestruir. E tem mais. Aquino também oferece uma segunda prova, que é mais intuitiva. Ele percebe que todo ser com intelecto deseja existir para sempre. Não é um desejo de viver um pouco mais, é um desejo de viver sempre. E ele argumenta que um desejo tão profundo, tão natural, que está na nossa essência, não pode ser simplesmente inútil. Não pode ser um erro do universo. Agora, com a sua lógica toda montada, Tomás de Aquino volta para aquelas objeções do início e começa a desconstruir cada uma delas, sistematicamente. Lembra da comparação com os animais? A resposta de Aquino é, sim, a comparação vale, mas só para o corpo. Ele ressalta que enquanto o corpo é feito da terra, a Escritura diz que a alma humana foi criada de um jeito único, com o sopro da vida de Deus. E isso a tornaria fundamentalmente diferente da alma dos animais. E sobre aquela ideia de do nada pro nada? A resposta aqui é bem sutil. Aquino faz uma distinção importante entre corrupção, que é um processo interno, uma desintegração, e aniquilação, que seria um ato externo de Deus. A alma, por ser uma forma subsistente, não teria capacidade de se corromper por dentro. Só um poder externo poderia acabar com ela. E por fim, a questão do sem corpo não há pensamento. Aquino argumenta que essa dependência do corpo é só temporária. É o jeito como a alma funciona enquanto está unida a ele. Depois de separada, ela não para de funcionar. Ela só funciona de um jeito diferente, um modo puramente intelectual, que não depende mais dos sentidos físicos. Tá, mas por que a gente deveria se importar com o argumento filosófico da Idade Média?
Bom, porque ele toca numa das experiências humanas mais profundas, a nossa consciência de que vamos morrer e, ao mesmo tempo, o nosso desejo de que algo permaneça. A análise de Tomás de Aquino nos deixa com algumas ideias bem fortes. Ele oferece um argumento para a imortalidade baseado totalmente na lógica. Ele coloca o nosso intelecto, a nossa capacidade de abstração, como aquilo que nos torna únicos e mostra como a gente pode usar a razão de forma estruturada para explorar os maiores mistérios da nossa existência. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Independentemente do que cada um acredita, o que será que esse desejo universal por algo que dure para sempre, essa busca por um significado que vá além do tempo que a gente tem aqui, o que isso diz sobre quem nós somos?